Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meus queridos irmãos e irmãs, nesta terça-feira da quarta semana do Advento. Escutemos o Evangelho deste dia. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando a Semana Santa do Natal e a figura que se destaca sobretudo neste dia é a Virgem Maria. No Evangelho de ontem, o anjo Gabriel aparece a Zacarias. Ele fala acerca do nascimento do seu filho João Batista. E hoje a Igreja nos apresenta o Evangelho da Anunciação. O anjo Gabriel visita a Virgem Maria. Ao nos aproximarmos da celebração do nascimento de Jesus, o Evangelho de hoje nos lembra que antes do momento do nascimento, houve um momento de consentimento. Maria consentiu ao pedido de Deus por meio do anjo Gabriel, de que ela se tornaria a mãe do Filho de Deus. Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Por causa do consentimento da Virgem Maria, Deus enviou seu Filho ao mundo para toda a humanidade. O consentimento de Maria, ou seja, o seu sim, teve as consequências mais significativas para todos nós. E o nosso próprio sim ao propósito de Deus para nossas vidas sempre terá consequências também para a vida dos outros. O anjo disse a Maria: Alegra-te, cheia de graça. Alegra-te é a primeira coisa que Maria escuta de Deus. É a primeira palavra que nós também devemos escutar. Alegra-te. Essa é a primeira palavra de Deus a toda criatura. Nestes tempos que nos parecem incertos e sombrios, cheios de problemas e dificuldades, a primeira coisa que nos é pedida é não perder a alegria. Sem alegria, a vida se torna muito mais difícil. Dizia um teólogo: a última e primeira palavra da grande libertação que vem de Deus não é ódio, mas alegria. Não é condenação, mas absolvição. Cristo nasce da alegria de Deus, morre e ressuscita para trazer a sua alegria a este mundo contraditório e absurdo. No entanto, a alegria não é fácil. Ninguém pode ser forçado a ser alegre. A alegria não pode ser imposta de fora.
A verdadeira alegria nasce no mais profundo de nós mesmos. Caso contrário, será riso externo, riso vazio, euforia temporária. Mas como ser feliz quando há tantos sofrimentos na terra? Como alguém pode rir quando todas as lágrimas ainda não secaram e novas estão fluindo diariamente? Como alegrar-se quando 2/3 da humanidade se encontram afundados na fome, na miséria ou na guerra? A alegria de Maria é a alegria de uma mulher que crê, de uma mulher de fé, que se alegra em Deus Salvador, aquele que levanta os humilhados e dispersa os orgulhosos, aquele que enche os famintos de bens e despede os ricos de mãos vazias. A verdadeira alegria só é possível no coração do que anseia e busca a justiça. Só se pode ser alegre na comunhão com quem sofre e na solidariedade com quem chora. Somente aqueles que se esforçam para fazer os outros felizes podem ser felizes e alegres. Podemos celebrar o Natal se buscarmos sinceramente o nascimento de um homem novo entre nós. E ainda diz o anjo a Maria: não tenhas medo. São muitos os medos que podem despertar em nós. Medo do futuro, da doença, da morte. Temos medo de sofrer, de nos sentirmos sozinhos, de não sermos amados. Mas o anjo disse a Maria: encontraste graça diante de Deus. Não só disse a Maria, também temos que ouvir estas palavras, porque todos nós vivemos e morremos sustentados pela graça e pelo amor de Deus. Quais são as características de uma igreja mais mariana em nossos dias? Uma igreja que promove a ternura materna para com todos os seus filhos e filhas. Uma igreja de braços abertos que não rejeita nem condena, mas acolhe e encontra um lugar adequado para cada um. Uma igreja que, como Maria, anuncie com alegria a grandeza de Deus e a sua misericórdia, também com as gerações atuais e futuras. Uma igreja que sabe dizer sim a Deus sem saber bem aonde a levará a sua obediência. Uma igreja humilde como Maria, sempre à escuta do seu Senhor. Uma igreja mais preocupada em comunicar o Evangelho de Jesus do que em ter tudo bem definido. Uma igreja do Magnificat, que não se deleita com os arrogantes, poderosos e ricos deste mundo, mas busca pão e dignidade para os pobres e famintos da terra, sabendo que Deus está do lado deles. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.